E aí, galera, eu sou o Caio Lima, é mais um vídeo poderosa, meu primeiro vídeo solo em 2026. Eu espero que quem está chegando agora, se não estiver vivendo a plenitude da paz, não estiver vivendo a plenitude da prosperidade, eu espero de coração que você consiga, no ano de 2026, pelo menos reconhecer aquilo que te aflige e levar essas questões a quem de direito. Ou você dá um botadão na cara de quem está te atrapalhando a vida, ou você leva para o seu terapeuta, beleza? Fora isso, eu acho que não tenho muito mais recomendações, além de que se você está chegando por aqui agora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, essa dinâmica toda é muito importante, comenta, né? Para gerar engajamento, porque a gente quer trocar ideia. E é justamente isso que eu trouxe aqui, assim. É uma trocação de ideia. Todo mundo sabe a minha predileção por essa coisa doidona, assim, né? Teve a categoria livro de doidão por anos seguidos aqui. Eu sempre tento buscar novas formas narrativas dentro da ficção, não só pela questão de uma experiência estética, que é óbvio, né? Ela existe, mas muito também pela possibilidade de transcender essa barreira da linguagem, né? De a gente conseguir criar ou cambiar ou fazer diversas interseções, né? Em diversos momentos entre linguagem e o onírico, entre linguagem e imaginação, entre tentar imaginar algo que a linguagem ainda não consegue abraçar. Eu acho que isso é extremamente importante, extremamente saudável. E aí os meus mergulhos por essas vanguardas, principalmente o surrealismo, que para mim é a que melhor conseguiu abraçar as ideias de liberdade de povos oprimidos do terceiro mundo, né? Conseguiu ser adaptada para as realidades daqui, quis fazer um intercâmbio errático em diversos pontos, um intercâmbio com diversas problemáticas que precisam ser exploradas, mas que ainda assim foi extremamente urgente, foi extremamente importante os movimentos anticoloniais da África, os movimentos de libertação, insurreição contra as ditaduras latino-americanas, para os movimentos dos direitos civis estadunidenses, por exemplo, para, dentro do próprio centro do capital, conseguir explorar as contradições desse capital e ser uma arma ativa de protesto, de fala, esperança revolucionária. No leste asiático, tem vários os efeitos de uma insurreição com elementos surrealistas, diversas vertentes artísticas que acusam, por exemplo, o plano neoliberal que acometeu o Japão nos anos 80, a submissão do Japão aos desejos estadunidenses no pós-guerra, no pós-segunda guerra, né? Essa assunção da culpa pelas bombas atômicas. Então, o surrealismo me pega por aí, né? E me faz querer ter essa vontade de pensar esses aspectos todos. E aí eu pensei assim, fiquei pensando, tipo, como é que eu vou abrir essa conversa? O que, que eu posso levar para frente? E eu fui fazendo algumas conexões e tentando dividir alguns tópicos. E o primeiro tópico é para falar do onírico. E nisso eu me deparei com um vídeo do João Carvalho. João Carvalho, cara que é tido como enciclopédia da esquerda radical, né? Um cara que realmente tem conhecimento muito vasto, é um cara engraçado, assim, né? Muito informativo, produz muito conteúdo para a internet. Ele fez um vídeo sobre os índios Piraã, sobre o povo Piraã, em que a forma deles se comunicarem, a linguagem que eles desenvolveram, não tem passado nem futuro, eles não contam as coisas, né? Uma noção de pouco e muito.
ele faz um vídeo todo poético, né? Todo cheio de firula, me disse, coisa que eu absolutamente rechaço e vi determinados problemas, mas obviamente eu não sou um acadêmico, não sou linguista, gostaria muito de ser, mas hoje eu não consigo nem ser eu mesmo, infelizmente. E mas vi, acompanhei, não tão de perto quanto eu gostaria, mas acompanhei muitos linguistas o, o acusaram, assim, né? Levantaram pontos problemáticos no vídeo e o acusaram em relação a esse determinismo linguístico, né? Até que teve um rapaz que fez um vídeo, o André Machado, do Língua e Linguística. Vou deixar os links aqui, a Paty deve colocar na descrição. O título do vídeo, inclusive, eu estou olhando aqui agora, é Discurso Bonito, Ciência Capenga, onde ele elenca as problemáticas daquilo que o João falou e expõe os pontos e abre um debate, tendo a compartilhar muito daquilo que ele pensa, né? Obviamente com uma retidão científica bastante melhorada, é a minha. E aí, o que que esse lance dessa espécie de romantização desse presente, né, desse estar presente, dessa filosofia de vida simples, quase banal, frugal, em que só o agora importa, não existe passado, não existe futuro, não existe cosmogonia, não existe isso, não existe aquilo. Você é uma construção daquilo que você consegue falar, né? Realmente é um determinismo muito pesado aí, muito romântico também. Eu fiquei pensando muito na relação sobre essa alteridade em que esses pensamentos acerca de uma nova realidade acabam emergindo para esses símbolos, como você pode ver aqui atrás, tem o filtro dos sonhos, né? Para esses símbolos, para esses produtos, e eles se apropriam de conceitos, de práticas, uma filosofia, muitas das vezes milenar, para a venda de um mindfulness, né? Sei, um total bem-estar pode ser comprado, né? Que pode ser emulado, que pode ser comprado. E pensando nisso, eu pensei em transportando para uma área que eu tenho um pouco mais de afinidade, que é essa parte surrealista do transporte de imagem e do onírico. Eu acho que a gente tem visto com certa propriedade que os nossos sonhos e o nosso sono vêm sendo cooptados, né, como algo a ser extremamente controlado, vigiado e programado. Então, hoje não existe só a recomendação médica para que você durma 8 horas por dia, que você esteja afastado de telas, etc. Mas existe toda uma disciplina de controle sobre como e quando você vai dormir e sonhar. Né? Eu acho que o 24/7, Capitalismo Tardio, alguma coisa assim, do Jonathan Crary, que saiu pela Ubu, aquela coleçãozinha Exit, né? Ele fala bastante sobre isso, de uma maneira ainda um pouco incipiente. É um livro que eu acho que sofreu uma atualização recente, mas ele é um livro que já está uma boa cota publicado. E, e ali a gente começa a ter uma conversa sobre essa apropriação do sono e, consequentemente, dos sonhos pelo capitalismo. Quando eu falo sonhos, eu não falo apenas do sonho ser cooptado como essa imagem de algo que você quer ter, né? Meu sonho é ter um carro, um iate, que não sei o quê.
Quando eu falo apropriação dos sonhos, é a transformação das imagens que nós criamos, que nós damos vazão no nosso inconsciente, né? Aquilo que a gente cultiva, porque dentro do sonho, dos sonhos, né? Existe uma série de ferramentas que são muito importantes para a nossa saúde como um todo, né? Principalmente a nossa saúde mental. A gente estar saudável, a gente sonhar muito, né? A gente recriar e criar essas imagens. É um processo importante para a memorização e tudo mais. Isso tudo, né? Trazendo uma outra referência, está explicitado no excelente livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador brasileiro extremamente renomado. Eu acho que ele teve uma época popstar mesmo, né? Com o lançamento desse livro. Esse livro é um livro de 2019, né? Pouco antes da. Eu acho que também boa parte desse sucesso veio porque o livro foi justamente publicado antes da pandemia, pouco antes da pandemia. Então, as pessoas estavam em casa, aflitas, né? Procurando saída para um mundo que parecia fechado dentro dos limites da nossa cerca, né? Das nossas paredes. Aqueles que podiam estar nas paredes, senão pelo terror de você simplesmente andar na rua e frequentar e lidar com pessoas, e todo mundo era um potencial risco. Então, nesse livro, O Oráculo da Noite, ele vai pegar o fruto da pesquisa dele, que são os sonhos, e transformar numa linguagem muito fácil, apesar de não muito dócil, acerca das mecânicas e das possibilidades do sonho, do sono e dos sonhos, né? Consequentemente. Então, ele vai explicitar de maneira científica e vai contar causos, inclusive explorar essa questão da possibilidade de tomada de decisão, né, dessa questão do oráculo que nós temos em nós mesmos a partir dessa reflexão noturna, né, dessa memória, desse rastilho de memória que é criado na gente. E isso é muito importante, porém, como bem disse, vem sendo cooptado de forma cada vez mais vigorosa. Então, essa questão do mindfulness, essa questão de uma vida extremamente regrada e saudável e a consequência das experiências precisam ser, ao mesmo tempo, extremamente grandiosas, porém extremamente comuns, cria uma impressão falsa de déjà vu, mas que te aprisiona. É a mesma coisa da indústria turística, né? Você vai viajar para uma grande capital europeia, se você for seguir o roteiro das redes sociais, você vai buscar algo grandioso que você precisa ter, que muito pouca gente tem acesso, porque é isso, né? O turismo é uma parada que pouquíssimas pessoas podem dar conta de, apesar de fazerem parecer que muita gente está fazendo a mesma coisa e as filas serem enormes, etc. É... Só que sua experiência, depois que você tem, existem vários relatos disso, é... parece que ela é extremamente comum, porque todo mundo já teve a mesma experiência que você. Então, existe uma expectativa pela experiência que gera esse determinado déjà vu, né? Não existe uma possibilidade reflexiva acerca desse, dessa, dessa vida, né? Você não gera alternativa, você gera replicação. E aí, pensando em concatenar esses assuntos todos, eu lembrei muito dessa questão da exploração de outras vivências, né? De outras alternativas de vida, de como isso pode ser traduzido para a nossa realidade urbana, ponderada por um vetor
ocidental, europeu, né? Em que a gente tem um país extremamente diverso e, apesar de suprimir as tecnologias indígenas, quilombolas, ribeirinhas, elas coexistem e resistem, né, nessas possibilidades. E pensando nessa questão da alteração da realidade, de vivenciar outra realidade, eu fui chegando para uma das minhas leituras mais queridas dos últimos tempos, que é o Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira, do Marcelo Leite, publicado pela editora Fósforo. O Marcelo Leite é um jornalista, cara que tem um currículo muito grande, e aqui ele pega 5 substâncias diferentes para falar sobre a mediação delas como medicina, como tratamento medicinal, mas eu acho que ponderando, né, esses fatores que eu vim trazendo lá do João Carvalho e tudo, existe uma ponderação em relação à tradição, em relação à cultura. Então, quando a gente pensa nessa questão da experiência induzida, que se reflete nessa sensação constante de déjà vu, essa impressão de que tudo está acontecendo e sua mente está condicionada a essas experiências, levando isso para uma galera good vibes que pensa nas, e que idealiza formas de vida, né, alternativas de sociabilidade existentes, forçarem esse efeito da ayahuasca, é, da Jurema, que é o livro do Marcelo Leite, que eu ainda não li, eu quero muito ler, com outras várias substâncias, com próprio LSD e tudo mais, né? Que é você tentar reproduzir um anseio, você tentar pensar uma alternativa de vida e reproduzi-lo da forma mais caricata possível, mais superficial possível, porque aquela reprodução ela vai atingir a sua vontade individual de parecer alcançar essa imagem que você tanto idealiza de uma realidade diferente, de você estar desconectado desse mundo que não lhe serve, que lhe oprime, que oprime os outros, mas na verdade você está sendo um grande veículo, né? Um grande vetor de opressão a uma tradição. Fazendo a conexão com esse ideal, o limite da linguagem ser o limite do meu mundo, né, com essa questão determinista de ficar tão empolgado, de ter tanta esperança num, num povo que concebe a sua própria noção de tempo, sua própria cosmogonia, habita esse imaginário para além das palavras, eu acho que existe esse transiente, e eu fui pensando nisso através da utilização de substâncias que alteram esse estado da realidade para uma transcendência, né, para algo metafísico, para algo parafísico. São substâncias psicodélicas e a forma de consumo coletivo ou individual, os ambientes e a idealização dessa, dessa alteridade individual em relação ao bem-estar social continua sendo apregoada hoje cada vez mais forte, de maneira mais pesada. Então, acho que é muito engraçado, né? Que a primeira coisa de todas aqui é que existe um respeito muito grande do Siddhartha. Eu não concordo com tudo que o Siddhartha escreve, acho que alguns artigos opinativos dele são bem pobres, na minha avaliação, faz parte. Mas eu não. Eu admiro muito o trabalho dele como pesquisador,
Admiro muito o trabalho do Miguel Nicoleles também, né? Tem o Instituto Cérebro no Rio Grande do Norte, com pensadores fantásticos. Inclusive, o Miguel Nicoleles é um cara que escreve ficção científica, é um dos livros que eu pretendo ler em breve e trazer para vocês, junto com o Jurema. Acho muito importante que, apesar de determinadas idealizações, etc., a gente consiga trabalhar o onírico, seja esse onírico da potencialidade do nosso sono e da nossa saúde, seja esse onírico através daquelas imagens que nós conseguimos despertar através de um outro estágio de consciência, como uma abertura real para essa alternativa de visão de mundo, primariamente, mas que ela não esteja induzida às complicações, às consequências, às, aos efeitos, né, que vêm do uso do remédio, né, os efeitos colaterais da sua totalidade. Eu acho que enquanto pessoas que queremos conceber uma alternativa a essa desgraça que a gente vive de mundo, um mundo em guerra, um mundo extremamente financiarizado, individualizado, onde querem invadir os nossos espaços mais íntimos e transformar isso em mercadoria, procurar alternativas é extremamente comum. Da mesma forma que problematizar essas alternativas tendo em vista o ponto de partida que nós temos. Sabe qual é? É essa visão que eu busco ter em relação ao movimento surrealista, por exemplo, e é o que vai me fazendo chegar nessas leituras. Aqui são dois livros, três livros, né? Eu falei do Jonathan Crary também, o 24/7. Três livros de não ficção, mas que possuem essa atividade extremamente crítica em relação à utilização, à manutenção das tradições e principalmente em raciocinar em como você, eu, qualquer pessoa, né, se você genérico, conseguimos chegar nessa tradição sem torná-la, sem corrompê-la para aquilo que nós somos enquanto sociedade, que é justamente esse produto de tudo. Sabe? É parte de todo o trabalho que nós temos ao imaginar um mundo diferente, ao idealizar esse mundo diferente, ao tentar conviver com formas diferentes de pensar, de estar no mundo, é encarar as consequências ou encarar a totalidade dessa alternativa, né? É por isso também que eu gosto muito da Ursula K. Le Guin, e a gente tem um episódio muito bom sobre os despossuídos que eu e Paty fizemos com a minha queridíssima professora Gisele Eberspecher, e vou deixar aqui recomendado também. E é por isso que cada vez mais eu venho me interessando por ficção científica, além das minhas leituras surrealistas, né? Acho que tem muito material bom para a gente mergulhar. A gente vive uma quadra da história que é verdadeiramente um grande atropelo de tudo aquilo que nós somos enquanto sociedade organizada, e salta os olhos a monstruosidade disso tudo. Então, a ficção científica vem sendo um grande porto seguro, além da minha continuidade com o surrealismo e a procura dessas imagens, desses estados alterados da realidade, né? Da supra-realidade, surrealidade, é um desses pontos que eu tentei introduzir hoje com vocês. Nessa conversinha, tentando contextualizar com coisas que eu assisti por aí, certo?
Então, acho que é isso, é meu primeiro vídeo no ano. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição. Também um pouquinho opinativa em relação a essa questão idealista, né, que muitos de nós temos e muitos de nós apresentamos, seja como essa pretensão de alcançar um lugar de audiência, porque é a rede social, é como ela se movimenta, quanto na esperança de ver coisas diferentes, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem salvos, bebam água, vão procurar acompanhamento para aquilo que te aflige. Ou deem um socão no motivo.